Olá, bom dia, tudo bem, mulheres, mulheres virtuosas, mulheres em construção, como é que vocês estão? Eu espero que todas estejam super bem e que todas estejam super ansiosas pelo vídeo de hoje, para o que Deus vai falar conosco hoje, o que Deus vai nos ensinar no dia de hoje. E eu coloquei exatamente essa semana alguns temas que nós vamos tratar aqui durante essas semanas aí à frente. E hoje o que nós vamos falar é algo que muitas pessoas têm me perguntado por aí. Tudo que eu trago aqui, gente, como eu disse, eu peço direção primeiramente para Deus, para o Espírito Santo de Deus me conduzir. E segundo, eu sempre ouço as pessoas sempre falam comigo e mediante a tudo que as pessoas falam, eu falo, não, Senhor, a gente precisa realmente tratar sobre esse assunto. E o Espírito Santo vem e me conduz exatamente naquilo que eu e você precisamos ouvir. E hoje nós vamos falar como ser feliz quando os de casa nos coloca para baixo. Gente, esse tema é um tema que muitas pessoas me questionam por aí. Por telefone, por mensagem, pessoas quando me veem pessoalmente, as pessoas questionam e às vezes reclamam e falam. E eu já vivi uma fase assim, então eu tenho bastante propriedade para falar sobre esse assunto. Porque a felicidade, gente, muitas das vezes a gente precisa entender a nossa felicidade está atrelada ao quê? E eu aqui anotei algumas coisas, não quero deixar esse vídeo longo como os demais, para que você possa entender. Mas eu quero dizer exatamente o que Deus falou comigo para dizer para vocês, mulheres, e para mim também, porque eu estou falando e eu estou sendo ministrada. A gente precisa entender onde está firmada a nossa alegria. A nossa alegria ela está firmada em pessoas, em coisas, em momentos, em situações. O que está firmado? Quando seu bolso está cheio, quando a sua casa está repleta de coisas, quando você faz uma compra, quando seu guarda-roupa está cheio. O que está firmada? A sua alegria. Ou a sua alegria está firmada em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, gente, eu tenho percebido que se nós tivermos a nossa alegria firmada exatamente em situações, em momentos, em pessoas, no que as pessoas vão dizer pra gente, isso a gente vai se frustrar, exatamente. Porque nem todos os dias, a gente vai estar com o bolso cheio, nem todos os dias a gente vai estar em festa, nem todos os dias a gente vai receber elogios, nem todos os dias as pessoas da nossa casa vão estar bem. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Onde está firmada a sua alegria? A sua alegria vem de onde? Ela vem de pessoas, de coisas, ou ela vem de Deus? Ou ela vem exatamente pelo simples fato de você ter acordado, de você existir, por esse simples fato. E aí outro ponto que eu achei muito interessante, eu anotei aqui, a gente precisa entender, gente, que a nossa luta não é contra a carne. Não é. Eu escuto muitas pessoas ministrarem, a sua luta não é contra a carne, e sim contra principados e potestades, mas parece que é difícil a gente entender isso, quando os de casa nos tratam mal. Eu quero dizer algo pra você aqui e você nunca mais vai esquecer. Gente, o inimigo, ele tá o tempo inteiro tentando frustrar a nossa vida. E é o que ele vai fazer? Gente, o inimigo, ele é inimigo. Ele sabe exatamente aquilo que vai nos abater. Talvez se o inimigo usar uma pessoa de fora, eu vou dar um exemplo. De repente você tá saindo para trabalhar e uma pessoa te afronta no meio da rua. É claro que você vai ficar chateada com aquilo, você vai pensar durante seu dia, chegar à noite, falar para os seus familiares, mas aquilo não vai te afetar tanto. Com o passar do dia, das horas, você vai esquecer. Mas quando o inimigo vai exatamente no ponto que a gente mais ama, usando os nossos filhos, usando o nosso esposo. Missionária, mas o inimigo tem esse poder? Tem. E exatamente, gente, ele vai fazer de tudo para eu e você parar. E aí, qual é a artimanha dele? Ele vai justamente naquela pessoa que a gente sabe que Deus está tratando dela através da nossa intercessão, da nossa oração. Então ele vai firmar exatamente no marido, no filho que está tentando, que está sendo liberto ali, que está num processo de libertação, exatamente para nos abater. Porque você concorda comigo que se teu esposo ou os teus filhos vierem falar alguma coisa pra você, isso vai te entristecer muito, você vai ficar dias pensando, você vai ficar noites e dias e meses pensando naquilo. Você já parou pra analisar? Tem uma frase que dizem aí no mundo que eu não gosto dela, que mulher
ela não esquece, mulher ela arquiva. Eu não gosto dessa frase, porque nós que estamos na presença de Deus não temos que ter esse conceito. Nós não podemos arquivar as coisas, como o mundo diz aí, que mulher não esquece, mulher se vinga, mulher não esquece, mulher arquiva. Nós que estamos na presença temos que ter um pensamento diferente. Por quê, missionária? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então, gente, se é 70 vezes 7, é muita coisa. O que está acontecendo? Por que a gente tem se entristecido tanto com as palavras que as pessoas têm dito pra gente dentro da nossa casa? A gente não tem perdoado de fato essas pessoas. O nosso grande problema é que realmente a gente arquiva as coisas. Alguém faz alguma coisa pra gente, da nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Naquele momento, a gente guarda aquilo, com o passar do dia a gente até esquece, mas passa um bom tempo, porque a gente não foi tratada nessa situação de perdão, a gente lança aquilo novamente na face, no rosto daquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo bem sério quanto a isso. Antigamente, outrora, eu fazia muito isso. O meu marido fazia alguma coisa comigo, a minha filha, enfim, e eu arquivava, eu exatamente arquivava. E aí passava-se tanto tempo depois e eu falava pra pessoa, e a pessoa falava, meu Deus, eu até esqueci disso, mas a gente ainda acaba não esquecendo. E por que, missionária, que a gente não esquece? Porque a gente não foi tratada nessa situação. Quando a gente entender de fato, gente, que a nossa luta não é contra a nossa família, mas a gente entender isso de verdade, entender que é o inimigo que tá agindo. Por quê? O inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E qual é o foco principal dele? Atingir a tua casa, a tua família. Ao ponto de você pensar assim, não, essa pessoa só me trata mal, eu vou tentar tratar bem, essa pessoa sempre me coloca para baixo. Não é isso que acontece? Mas, gente, é exatamente o que o inimigo tá fazendo. E o que eu e você tem feito com tudo isso? Tem caído igualzinho o inimigo quer. A gente tem feito exatamente o que ele quer. A gente fala, a gente vai pro culto, a gente ouve ministração, a gente ouve palavra, mas quando é no dia seguinte, quando o inimigo vai com aquela certa certeira nos nossos cônjuges ou nos nossos filhos, e eles vêm com aquela palavra, parece que é fatal, vai diretamente no nosso coração, e a gente fica remoendo, Você tem que entender, primeiramente, como eu disse aqui, que a nossa alegria não pode estar firmada nas palavras que vão sair da boca dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Você tem que entender que essas pessoas, elas estão num processo de libertação. Sendo assim, o inimigo vai usar exatamente aquilo que vai mais nos afetar. Missionário, então você quer dizer que meu marido, que meus filhos, eles estão sob uma ação do mal? Eu quero te dizer que os seus filhos, o seu esposo está sendo tratado por Cristo. Sendo assim, é óbvio que o inimigo, sabendo que você está intercedendo pela vida dos teus, o que ele vai fazer? Gente, tem um pilar da casa, certo? O inimigo, ele vem, ele tenta derrubar o pilar, pra quê? Pra que a casa caia. Então, qual é o pilar que ele tá tentando derrubar para que essa obra não seja completa na tua família? Eu e você. Por isso que ele vem com todas as armas para nos entristecer. Gente, uma pessoa quando ela tá triste, quando ela está cabisbaixa, ela não consegue fazer mais nada. Então esse é o alvo do inimigo, tentar fazer com que eu e você fique para baixo exatamente, achando que o culpado de tudo, achando que o inimigo da nossa vida é o nosso parente, é o nosso cônjuge, é os nossos filhos, quando na verdade o inimigo está por trás dessa artimanha. Só que a gente precisa ter visão do céu para que essas escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente olhe para os nossos cônjuges e olhe para o nosso filho e diga, minha luta não é contra você, é sim o que está tentando fazer eu ficar contra você. E, gente, eu quero dizer algo aqui que Deus falou comigo de uma forma tão sobrenatural. Esses dias eu até coloquei em algumas redes sociais minha. Eu postei uma foto minha do meu esposo e eu disse exatamente assim, obrigado, meu amor, porque você é que me faz cada dia mais querer estar mais perto de Deus. Como essas vezes que acontece algum conflito entre nós, que isso me lança mais para perto de Deus. Como assim, missionário? Eu ainda não entendi. Gente, Deus, ele permite algumas situações na nossa vida para que a gente se achegue mais a ele. Então toda vez que a gente sentir que a nossa casa, alguma coisa está acontecendo,
que a gente está sendo atacado de alguma forma. Opa, tem alguma coisa acontecendo. O que nós fazemos quando nós somos inteligentes? Inteligentes, eu tenho certeza aqui que eu tô falando com mulheres inteligentes. Nós vamos para os pés do Senhor, porque a gente sabe que o inimigo tá tentando cirandar. Quando você perceber que o seu filho, o seu esposo, chegou em casa já com o semblante fechado, já querendo briga, ei, seja estrategista. Lembre-se do que eu disse aqui. Peraí, a missionária Kelly disse, usada pelo Espírito Santo de Deus, o inimigo está querendo entrar, mas pela mesma porta que ele veio, ele vai sair. Como, missionária? Você vai, ó, e vai orar. Quantas vezes eu fiz isso, Igreja do Senhor? Quantas vezes, mulheres, eu fiz isso? Quantas vezes o meu marido vinha daquele jeito e eu falava, meu Deus, me dá graça, me dá força, Senhor, e começava a orar, repreender e falar ali com Deus, falar aqui não, minha luta não é contra ele, minha luta não é contra os meus filhos, não, a minha luta não é contra a carne, mas é contra a potestade, é contra você que está tentando destruir a minha casa. Se nós começarmos a entender esse poder que Deus está nos dando como autoridade, a gente vai entender. Por isso que, como ser feliz quando o de casa nos coloca para baixo. E aí eu quero ler aqui com você Abacuque 3, versículo 17 a seguir, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Missionário, o que você quer dizer com isso? Que ainda que não esteja acontecendo tudo na tua casa da forma que você gostaria, ainda que muitas das vezes você chega cansado depois de um dia de trabalho e ao invés de você ouvir uma palavra de carinho, você sempre ouve uma palavra para te pôr para baixo, ainda que os teus filhos talvez não estão da maneira que você gostaria, que Cristo gostaria, e você às vezes não está tendo a rédea disso, você não está conseguindo, entenda o que eu estou dizendo, gente, a rédea no sentido de controlar essa situação. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, a tua alegria tem que ser no Senhor. A palavra de Deus diz assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei na tribulação, me alegrarei nessa situação. Sabe por quê, gente? Isso é momentâneo. Deus está forjando a nossa vida, forjando o nosso caráter, mulheres. Deus está trabalhando na nossa vida de uma forma tão linda. E eu gostaria muito que você entendesse, compreendesse o que Deus está falando. Então, missionária, resumindo tudo o que você quer dizer, o que Deus quer nos dizer através de você nesta manhã. Como ser feliz quando os de casa nos coloca para baixo? A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra os teus filhos. A tua luta é contra o inimigo que está cirandando a tua casa, e você vai começar a entender quais são as armas que Deus quer te dar. Quais são as armas? Nós vamos ter um próximo vídeo falando exatamente sobre isso, sobre guerra espiritual. Quais são as armas que nós temos que usar? Mas hoje eu quero dizer pra você, comece a se alegrar no Senhor, sabe? Quando alguém vir com 7 pedras dentro da tua casa, você vai olhar pra essa pessoa e você vai sorrir. A pessoa vai achar até que você tá ficando maluca. Sabe por quê? Porque você vai estar na sua mente, você não vai falar pra essa pessoa, porque você vai entrar em atrito. Mas na sua mente você vai dizer assim: eu sei que é você. Eu sei que é você, inimigo. Eu sei que é você que está tentando me entristecer, mas você não me entristece mais. Eu convido você, mulheres, eu acredito que muitas mulheres já devem ter assistido o filme Quarto de Guerra. Eu sempre falo sobre ele, porque esse vídeo, na verdade, esse filme, ele me faz viver triste, cabisbaixa, mas quando ela entendeu que a luta dela não era contra o marido dela, eu acredito que vocês devam ter visto aquela cena me impactou muito, quando ela vai lá pra baixo, na sala dela, abre a porta, como se ela estivesse chamando mesmo, falando com o inimigo com toda autoridade, e falando: a partir de hoje você não rouba mais a minha alegria, a partir deste momento você não vai mais ter o meu marido, a minha família. Gente, isso é lindo, isso é profético. Ela determinou com a boca dela: a partir de hoje, inimigo, você não vai ter mais, não vai roubar a minha alegria, porque a alegria nossa não tem que estar em coisas, em momentos, em palavras, em dinheiro, mas a nossa alegria tem que estar no Senhor.
Eu espero que você entenda o que Deus está falando contigo, seja agraciada nesta manhã. Hoje foi uma palavra exatamente mais direcionada no sentido de aprendizado, mas eu quero que você entenda e ame incondicionalmente o teu cônjuge, o teu filho. Ame. Quanto mais eles erem com 7 pedras, ame mais ainda. Porque, sabe, eu tenho uma frase comigo: confunda o seu inimigo. É isso mesmo. O inimigo sabe o que a gente fala, mas o que a gente pensa, ele não tem esse poder. Somente Deus. Então, a partir de hoje, não fale mais nada. Lute na tua mente e tu verás o milagre acontecer na tua casa. Amém? Que você fique com Deus, que você tenha uma manhã abençoada em nome de Jesus Cristo. E não se esqueça que nós teremos outros vídeos. Deus vai falar ainda tanto conosco. Vamos crescer em graça e em conhecimento. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.